Boa tarde, turma. Tudo certo? Beleza. Segundo dia, terceiro para alguns. Estão cansados ou tem energia ainda? Boa. Então tá bom. Pessoal, prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Manuel Victor, mas vocês podem me chamar de Mano, caso vocês me encontrem aí pelos corredores para a gente bater um papo depois. Eu sou lá de Blumenau, Santa Catarina. Sou marido da Dani, papai da Clarinha, que são a razão da minha vida. É o nosso propósito, né? Cada um tem a sua própria motivação, os motivos para a ação, e a minha família é o meu principal motivo para a ação. E, além disso, eu sou administrador de formação e, atualmente, estou CEO da Marvi, empresa que eu fundei em 2020. Então, corrigindo só um número, esse ele falou errado. Mas a gente tem 5 anos de empresa, não 4, tá? A gente tem 5 anos de empresa. E eu acredito piamente que o empreendedor é o herói da vida real. Então, até por isso que está no slide isso. A ideia principal da Marvi é apoiar o empreendedor diante de tantos desafios que a gente tem no nosso país. Nós sabemos que existe uma disfunção aqui no nosso Brasil em relação a muitas coisas, economia, educação, e empreender não é só um ato de querer enriquecer ou, enfim, de ter acesso a luxo, mas para muita gente é um ato de sobrevivência, um ato de fazer as coisas acontecerem, conseguir mudar de vida, conseguir prover mais segurança, mais estabilidade para a família. Então, o empreendedor, ele coloca a pele em risco, né? Vocês, a grande maioria que estão aqui, certamente são empreendedores, são empresários. Então, eu acredito que é o empreendedor que faz o país acontecer, e por isso que a gente faz o que a gente faz, que é o nosso propósito, é o porquê a gente faz o que a gente faz. Então, eu vou falar um pouquinho do o que a gente faz e o como a gente faz, mas o que nos motiva a fazer as coisas todos os dias é apoiar o empreendedor. Então, por isso que eu gosto de trazer aqui para esse primeiro slide, para vocês também conhecerem um pouquinho sobre quem é o Manuel e o porquê que eu estou fazendo o que eu estou fazendo. E aí o resto é o como e é o que vocês também fazem todos os dias. Encontram maneiras de executar aquilo que vocês acreditam. E eu trouxe aqui para vocês 6 conselhos brutalmente honestos dos quase 6 anos da Marvi, né? Nós temos 5 anos, estamos indo aí para o nosso 6º ano em fevereiro, agora de 26. E eu trouxe alguns conselhos porque, no fim do dia, cada um de vocês tem uma jornada, está num momento diferente. Então, trazer alguns conteúdos técnicos aqui, obviamente, é super necessário, e é por isso que vocês estão aqui também buscando conhecimento para se atualizar. Mas, no meu entendimento, esse não é o que eu posso mais contribuir com vocês, e sim trazer experiências reais daquilo que a gente fez, daquilo que deu certo, daquilo que não deu certo, e aprendizados que fizeram a gente alcançar alguns resultados. Então, como o Anderson falou, a gente tem 5 anos de empresa, começamos com uma consultoria financeira, logo mudamos para BPO, depois implementamos a contabilidade também, temos o nosso próprio software de gestão financeira, e atualmente a gente opera no modelo de franquia. Talvez alguns de vocês conheçam o modelo da V4, que é bem conhecido, né, franquia de agência de marketing. Então, a Marvi opera num modelo de franquia de BPO financeiro, muito semelhante à lógica. A gente faz toda a parte de aquisição de clientes e as nossas franquias fazem a parte operacional. Então, hoje são mais de 700 clientes, são mais de 50 franquias espalhadas pelo Brasil, e foi a forma que a gente encontrou para conseguir escalar esse modelo de negócio. Eu vou contar um pouco da história aqui para vocês também. Mas antes de entrar nos conselhos aqui, quem conhece a Marvi, só para eu ter uma ideia aqui? Boa. Pouca gente. Legal. Vai ser bom, então. Então, vamos lá. Primeiro conselho aqui para a gente dar esse pontapé inicial é o seguinte: você não vai vender para todo mundo e nem deveria. E eu, como administrador de formação, como uma pessoa que veio da área financeira, quando eu comecei a empreender, obviamente eu tive que aprender a vender. E para quem vem, às vezes, de uma área mais de exatas, que não entende tanto esse jogo do comercial, tem uma coisa que dói muito, que é você receber um não de um cliente, né? Você fazer uma proposta, ele não fechar contigo, ou você perder um cliente, enfim. Então, durante muito tempo, eu tive que entender, tive que aprender que isso é mais do que necessário. É praticamente inevitável você, literalmente, escolher para quem você quer vender e se acostumar a dizer não para vários clientes que, eventualmente, você até poderia atender, que você conseguiria dar um jeitinho de atender ele, mas tem uma coisa mais importante do que você simplesmente dizer um sim para um cliente, que é você sustentar a sua estratégia de negócio. Então, isso foi uma coisa que eu tive que aprender, e levou um certo tempo para isso, principalmente depois que a gente deixou de ser uma empresa mais consultiva e passou a ser uma empresa visando mais escala, um número maior de clientes. Então,
literalmente não dá para ficar fazendo muito ajuste no produto, no entregável. Então, isso aqui é super importante. E aí eu trouxe um conceito, rapidamente aqui, que é um conceito de administração, que é lá da década de 50 e que vale muito até hoje, que basicamente é o conceito de estratégia genérica. E só existem 3 possibilidades para uma empresa, 3 possíveis estratégias. A primeira delas, ela tem um foco em custo, ou seja, ser commodity. Então, a gente pensa muito commodity produto, né? Mas existem serviços que são commodities. Por exemplo, transporte, telemarketing, enfim. O que é ser comoditizado? É literalmente brigar uma guerra de preço, onde o que manda para o comprador é quem vende mais barato, porque o produto em si todo mundo já sabe o que é. É muito difícil jogar esse jogo no serviço, vocês sabem disso. Né? Então, existe um grande desafio no mercado de contabilidade em relação à comoditização de preço e o cliente querendo dizer quanto ele quer pagar, mas isso também tem muito a ver com as decisões estratégicas que a gente toma no nosso negócio para entender, para deixar claro para o cliente que não é ele que tem que dar o preço, é a gente que tem que definir o produto, obviamente dentro de um escopo e dentro de um entregável que faça sentido e precificar ele. Então, basicamente, essa dimensão aqui de excelência operacional. Por que é excelência operacional? Porque eu tenho que ter muita eficiência na operação para poder operar com margem baixa e parar de pé o negócio. Então, praticamente, isso aqui quase não se aplica no mercado de contabilidade de serviço, no meu ponto de vista. Aí eu tenho um outro modelo, que é o intimidade com o cliente, que é onde eu vou personalizar, que é onde o cliente vai ligar para mim, que é onde o cliente vai querer um atendimento mais próximo. E esse modelo de intimidade com o cliente é muito comum para empresas que começaram assim como eu comecei, em 2020, 2019 para 2020, eu comecei com uma consultoria, ou seja, era 100% intimidade com o cliente. Eu sentava com o cliente, entendia a dor dele e fazia algo personalizado para ele, consultivo. Só que tem um problema em ter essa estratégia no nosso negócio. Não um problema, mas é uma escolha, né? Que basicamente você não consegue escalar ou escalonar, a gente pode usar o nome que quiser para isso, porque o cliente geralmente vai querer falar com você, ou com alguma pessoa específica do seu time, mesmo que seja uma empresa de consultoria. Então, eu tive que tomar uma decisão estratégica que foi mudar a estratégia do meu negócio para esse terceiro quadrante, que é o chamado liderança em produto, ou seja, o foco deixa de ser a intimidade com o cliente, deixa de ser a personalização e passa a ser o foco em produtizar. Então, hoje a Marvi só atende empresas de serviço, e a gente não atende serviço que é varejo, vamos dizer assim. Por exemplo, uma clínica odontológica que tem frente de caixa, secretária, a gente não atende. Então, a gente escolheu um segmento, um setor, e ainda assim, ali dentro a gente faz uma peneira. Por quê? Porque o nosso foco está em produtizar, em encontrar um formato de atendimento que eu consigo replicar para mais clientes e que eu consigo também utilizar minha tecnologia, como eu comentei, a gente tem o nosso próprio software, então eu consigo ter uma tecnologia eficiente para esse perfil de cliente. Então, eu deixo de ter aquela estratégia de intimidade e passo a ter uma estratégia de produtização, de inovação. Por consequência, isso muda drasticamente, praticamente todos os pilares da empresa. Então, o pilar de operação, ele passa a ser um pilar mais focado em produto, inovação, tecnologia, no nosso caso. Na parte de marketing, eu preciso alcançar muita gente, né? Então, intimidade com o cliente, é muito normal você fazer a reunião, vai lá, faz a proposta, conversa com o cliente. Já no nosso modelo de negócio, eu preciso de uma esteira, eu preciso de volume, porque o foco é atender muita empresa, ter muitos clientes, então, naturalmente, eu preciso alcançar muita gente. Então, toda a estrutura de marketing, de vendas é outro jogo. E também tem uma expectativa do cliente que precisa ser cumprida quando eu deixo de personalizar, de ter tanta intimidade, que é o cliente perceber valor no produto. Ou seja, eu não posso deixar que o meu produto, por ser produtizado, a minha entrega ser produtizado, ela caia num senso comum de commodity, porque senão eu perco valor. Então, eu preciso ter inovação constante no meu produto. Então, esse formato é o formato que a gente escolheu. E por que eu estou falando que isso aqui é uma decisão super importante? Porque eu vejo muita empresa de serviço, e aí eu vou falar aqui, contabilidade, BPO, escritório de advocacia, agência de marketing, que não sabe o jogo que quer jogar, literalmente. Que não sabe se quer jogar o jogo da intimidade com o cliente, ser consultivo, mas no fim do dia, quando começa a crescer um pouquinho, começa a contratar gente, distancia ali a pessoa que era a ponte do relacionamento, o cliente para de perceber valor e, por consequência, ele cancela. Esse cancelamento, essa perda desse cliente, não é porque o dono da empresa talvez deixou de atender ou porque ele não sabe o que está fazendo no negócio, não é isso.
é porque o formato não se encaixa mais. O cliente ele começa a perceber o distanciamento e aquilo que ele estava disposto a pagar, ele deixa de ficar. Então, eu preciso necessariamente ter se eu quero realmente ter intimidade, ser intimidade com o cliente, eu preciso manter essa proximidade. Por consequência, eu vou precisar preservar minhas margens, preservar meus tickets, para eu poder ter mais gente qualificada no meu time e manter esse relacionamento. Então, vocês sabem, em contabilidade, como isso é desafiador. Né? Em empresa de serviço, em linhas gerais, é muito desafiador. Contratar pessoas qualificadas para que o cliente não perceba essa perda de qualidade do serviço prestado. Então, a gente foi para o jogo mais da escala da inovação. E aí, para fechar esse primeiro conselho, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Quem de vocês aqui sabe o que é cluster? Já ouviu falar nessa palavra? Boa, talvez uns 5% de quem está aqui. Cluster é um nome bonito que os marqueteiros dão para uma coisa simples, que é características em comum. Quais são as características em comum do meu cliente ou dos meus clientes? Então, eu quero fazer uma analogia rápida aqui com vocês. Imaginem que a gente tem um alvo e na borda desse alvo, ou seja, onde vale menos pontos, a gente tem o que a gente chama de MQL, que é o Market Qualified Lead. Vocês certamente falaram aqui sobre lead, geração de demanda, enfim, e eu queria trazer aqui um conceito para vocês, que eu aprendi, porque eu não sou de marketing, eu sou de administração, mas eu tive que aprender, que lead vale 0 pontos. O que vale alguma coisa é o lead qualificado, que é o chamado de MQL. O que é o MQL? É o lead que cumpre um requisito mínimo para ser teu cliente. Por exemplo, a Marvi atende empresa de serviço. Se uma padaria se cadastrar, quantos pontos vale? 0. Então, de novo, lead vale 0 pontos. O que vale alguma coisa é o lead qualificado. Ele é a borda do alvo. Só que quando a gente vai pensar campanha, publicidade, enfim, a gente tem que pensar no centro do alvo, que é o lead que vale 100 pontos, é quem eu quero chegar, que é o tal do ICP, o perfil de cliente ideal. Então, a lógica é a seguinte, eu comunico para o meu perfil de cliente ideal, mas eu delimito o requisito mínimo para eu atender um determinado cliente. Então, por exemplo, na Marvi, empresa de serviço que fatura pelo menos 30 mil por mês. Requisito mínimo para eu falar com ele. Não é isso, eu não falo. Percebem que isso tem tudo a ver com você não vai vender para todo mundo e nem deveria? Premissa básica. Para quem eu quero vender? E aí eu posso sim ter um alvo, o centro, devo ter um alvo. Eu quero vender para esse cara. Só que eu tenho uma característica mínima que se for um lead, ou seja, se não for um Market Qualified Lead, o MQL vale 0 pontos, eu nem falo com ele, não perco tempo. E isso também é ser, obviamente, honesto com quem está se cadastrando para falar contigo, deixar isso claro para ele, que você não é a melhor opção para aquele cliente. Então, isso foi uma decisão que a gente tomou lá atrás e que mudou muito o nosso jogo também. Segundo conselho, boas intenções importam 0 no modelo de negócio ruim. E aí eu vou contar uma história bem rápida para vocês. A empresa nasceu em 2020, como uma consultoria. Final de 20 para 21, eu tinha um cliente que eu ia lá fazer consultoria para ele, e aí eu tinha implementado o sistema, na época a conta azul, enfim, daí eu chegava para fazer a consultoria e adivinha. Não tinha preenchido nada, a planilha estava desatualizada, só acontece comigo, com vocês não. E aí, esse cliente um dia olhou para mim e falou assim, cara, eu não tenho tempo para fazer isso. Só que esse cara era meu amigo, intimidade com o cliente, né? Eu falei, Maurício, o nome dele, Maurício, dá a senha do banco, eu vou pagar as contas para ti, vai fazer o que importa aí, que eu resolvo. Ele falou, cara, isso aí é legal. E ali surgiu o BPO financeiro da Marvi, quando eu nem sabia o que era BPO financeiro. Eu simplesmente estava pagando as contas para o meu cliente e fazendo a conciliação do banco, porque ele não tinha tempo para fazer. E aí, isso deu tão certo, que o Maurício ele falou, cara, para de fazer tudo que está fazendo e foca nisso. Isso tem valor. Falei, opa, peraí, vou testar. Comecei a testar com outro cliente e realmente fez todo sentido. E a gente literalmente abandonou a consultoria e passou a fazer só BPO financeiro. Isso foi começo de 2021. Final de 2021, a gente não tinha mais nenhum cliente de consultoria e entramos em 2022 focado 100% em vender BPO financeiro. E aí eu vou trazer aqui algumas fotos para vocês entenderem um pouquinho do que a gente estava vivendo, né? Porque eu acho que fica mais fácil de ilustrar. Então, 2020, eu e minha esposa numa salinha, fazendo consultoria e atendendo 2, 3 clientes de BPO financeiro. 2021 já tinha um pessoalzinho, porque aí a gente já começou a atender, contratamos analistas financeiros para fazer o BPO, enfim. 2022 a gente inaugurou um escritório para umas 70, 80 posições, e isso aqui era final de 22, a gente estava com umas 70 e poucas pessoas.
que acontece? Quando eu comecei esse negócio de consultoria financeira, vocês acham que eu queria prestar um serviço bom ou um serviço ruim para o cliente? Com excelência. Quando eu comecei o BPO financeiro, eu queria prestar um serviço bom ou um serviço ruim para o cliente? Bom, naturalmente. Nessa época aqui foi a pior época da minha empresa, foi a pior época da minha vida, empresarialmente falando. Nosso serviço era horrível. Quando eu comecei a prestar serviço de consultoria, naturalmente eu falava com alguns amigos. Falava, pô, estou prestando um serviço de consultoria, faz sentido para a tua empresa? Alguns amigos procuravam. Nessa época aqui, quando algum amigo meu ligava e falava, estou com um desafio no financeiro, eu falava, cara, não me contrata. Vocês são empreendedores, vocês devem imaginar o quanto isso dói, né? Alguém que é uma pessoa do teu relacionamento te ligar e falar, cara, quero te contratar, e a gente olhar para ela e falar, não te atendo, mas não porque eu não tenho produto, porque eu não confio na minha equipe, porque eu não confio na minha empresa, no meu serviço. E era isso que estava acontecendo no final de 22. Então, muitas vezes, o que a gente está mostrando para o público não é a realidade que a gente, lá internamente, como empresário, a gente gostaria que tivesse acontecendo. E por que eu digo que boas intenções importam zero no modelo de negócio ruim? Porque eu tinha boas intenções, continuo tendo boas intenções com os meus clientes. Mas tinha um problema na minha empresa, chamado modelo de negócio. Para o que eu estava almejando, para o que eu gostaria de fazer, aquele modelo não parava de pé, não ia funcionar. E aí a gente teve que tomar uma decisão, que foi mudar o modelo de negócio, que foi onde a gente implementou o projeto de franquias. Fizemos um teste com o primeiro franqueado, e aí o negócio começou a dar certo. Então, no fim do dia, se algum de vocês está passando por isso, por esse momento de, pô, cresci um pouco, estou contratando aquela dificuldade, só eu tenho dificuldade para contratar mão de obra, vocês não têm, eu sei, é só lá na minha empresa. A gente precisa refletir se aquilo que a gente está tentando resolver realmente é a causa raiz do problema. Porque, por exemplo, se eu quero ter uma contabilidade consultiva com ticket mais alto, qual que é o perfil de colaborador que eu estou querendo contratar? Pô, estou contratando analista, júnior, para tentar treinar, para tentar fazer operacional, ou estou trazendo gente para construir o negócio? Gente sênior. Se eu quero ir para o modelo de escala, eu mostrei para vocês, eu preciso pensar em produtizar isso. Produtizar quem que vai construir o produto? Vai ser tecnologia, vai ser um produto que é prestação de serviço, mas que tem uma retaguarda tecnológica, que entrega diferencial competitivo? Quem que está olhando para isso? Então a gente precisa se provocar para entender, primeiro, qual jogo eu quero jogar, e segundo, se nesse jogo que eu escolhi jogar eu estou tomando as decisões corretas, porque às vezes a gente está só enxugando gelo. Por melhor que sejam as nossas intenções. E isso tem a ver com esse outro conselho aqui, que é o seguinte: pessoas, processos, tecnologia, não inverta a ordem. Eu vejo muita gente olhando para esse momento que a gente está vivendo, especialmente de inteligência artificial e tudo mais, e olhando, eu preciso fazer isso, senão eu vou ficar para trás, o momento é agora. Mas a pergunta que eu faço para vocês é, as pessoas que têm dentro da empresa, elas estão preparadas para ajudar a fazer essa transformação tecnológica no negócio de vocês? Vocês têm retaguarda ou vocês são um lobo solitário, muitas vezes um empreendedor que quer carregar o piano sozinho e quando olha para o time não tem essa retaguarda? Vocês têm confiança em quem está do lado de vocês? E tem um negócio muito louco também, que é o seguinte: quando a gente começa um negócio de prestação de serviço, quando a gente é um bom consultor, financista, contador, enfim, a gente praticamente não tem investimento para começar um negócio. É um computador, um sonho e bater algumas portas, né? Quando a gente pensa, por exemplo, vou abrir uma franquia da Chili Beans, qualquer coisa aqui. Eu sei que eu vou ter que pagar a taxa de franquia, vou ter que comprar produto, vou ter que botar capital de giro na frente para ter retorno sobre investimento mais para frente, vou ter payback, enfim. Se eu for montar uma indústria, eu sei que eu vou ter que ter um parque fabril, comprar máquina, vou ter que botar dinheiro na frente. Por que a gente não pensa dessa forma quando a gente fala de empresa de serviço? Por que quando a gente fala de empresa de serviço, toda vez que eu penso numa contratação, eu penso na receita? Estou falando de forma bem genérica aqui, tá? Mas eu contrato uma pessoa, quanto que ela vai sustentar de receita? Quanto que ela vai gerar de receita? Se tem uma coisa que eu aprendi com pessoas nesse tempo que eu estou empreendendo, é que em serviço a gente tem essa falsa sensação que a gente não tem que investir em pessoas. E veja bem, o que é investir em pessoas? É o seguinte: tem um desafio para resolver em marketing, por exemplo. Preciso de um gerente de marketing. Quanto custa um bom gerente de marketing? Pensem aí com vocês. Vou dar um número, 10 mil. Ó,
10 mil por mês. Mas eu tenho uma dor, certo? Se eu contratar um gerente de marketing, ele ficar 3 meses na minha operação e der tudo errado, eu perdi 30 mil reais. Eu quebro a empresa, sim ou não? Façam as contas aí. No meu caso, não. Mas e se der certo? Por que a gente não pensa assim com pessoas? Por que a gente não pensa em botar dinheiro na frente para trazer pessoas para nos ajudarem a construir o negócio? Por que a gente só pensa como investimento quando parece que tem que ter um ativo tangível? Gente, é um ativo intangível, capital intelectual. E para fazer alguns movimentos a gente precisa ter esse pensamento de investimento. Eu vou colocar dinheiro a perder, só que se der certo, isso pode mudar o jogo. Então, pessoas que vão construir processos que eventualmente a tecnologia vai automatizar, potencializar e escalar. Não o contrário. Então, essa é uma dica que eu posso deixar para vocês também, um conselho, que é não inverter essa ordem. Olhem para as pessoas que estão com vocês e avaliem se elas têm capacidade de ajudar vocês a levar o negócio para o próximo nível. Porque sem gente competente, sem gente qualificada, não tem como, vai ser um voo de galinha e eu passei por isso. E aí, trazendo um pouquinho da realidade atual hoje, então, eu sou fundador da empresa, a Dani, que é minha esposa e cofundadora, ela cuida de gente e cultura, toca a área de pessoas, nem sempre foi assim, né? No começo ela era analista, já fez de tudo na empresa, assim como eu, mas há uns 3 anos aproximadamente ela toca a área de pessoas. A gente tem o Rodolfo, que é meu sócio diretor de vendas, ele é um dos... nós 3 basicamente somos os fundadores do modelo atual de negócio, então comecei sozinho como uma empresa, mas logo o Rodolfo entrou. Quando a gente pivotou para a BPO, ele assumiu toda a parte de vendas, então ele é o diretor comercial. A gente tem o Luiz, que é o diretor de operações, genial. O guri tem uns 28 anos, já trabalha uns 12 anos com BPO, trabalhou na Capgemini, uma multinacional francesa, entrou como estagiário, saiu como gerente. Um dia bateu na minha porta. Eu não tinha dinheiro para contratar ele e não tinha nenhuma vaga para ele. Quem entrevistou ele foi a Dani. E aí ela falou, ó, ele tem, na época, a pretensão dele, sei lá, acho que era uns R$ 4.500, pretensão salarial. Ele ganhava mais, inclusive, antes, no outro emprego. Eu falei, pô, a gente não tem como contratar o Luiz, não faz sentido nenhum. Daí ela falou assim, conversa com ele. Ela falou, ele sabe de Excel. Eu falei, tá bom, vou conversar com ele. Bom começo. Aí eu conversei com o Luiz e a minha reação foi, eu não sei o que esse cara vai fazer, mas eu preciso contratar ele. Tem coisas que são simplesmente um ato de fé. De encontrar alguém que é talentoso, alguém que está com brilho no olho, sabe? Quer fazer acontecer. E hoje ele é o nosso diretor de operações. Então são, como eu falei, são 700 clientes, 50 franquias. Nas franquias e mais na matriz deve ter umas 130, 140 pessoas envolvidas. E ele toca o guarda-chuva inteiro da área de serviço da empresa para que eu possa, por exemplo, estar aqui hoje. Então, ele é uma aposta muito acertada da nossa empresa. Tem o Cris, que é o nosso diretor de tecnologia, CTO, também entrou nesse formato de... O Cris a gente encontrou no Get Ninjas. Já ouviu falar no Get Ninjas? Estava com uns pepinos para resolver lá, precisava de dev freelancer. De repente bateu o Cris lá, ô, tem disponibilidade. Olhei o currículo do cara, formado em contabilidade. Eu falei, ué, coisa interessante, né? O cara deve, formado em contabilidade, deve fazer sentido para nós, né? Fez tanto sentido que hoje ele é o diretor de tecnologia, também sócio da empresa. E a gente tem o Lindomar, que em 2022, quando a gente decidiu também ser uma empresa de tecnologia, de contabilidade. Ou seja, a Marvi hoje, o foco é BPO financeiro, mas a gente também faz contabilidade. A gente não vende somente contabilidade, a gente só faz contabilidade para quem é nosso cliente de BPO. Diferente de possivelmente muitos de vocês aqui que estão pensando em fazer o oposto, né? Faço contabilidade e também quero fazer BPO, a gente é o contrário. A gente só faz contabilidade para quem a gente faz BPO. Porque eu não sei vocês, mas eu acredito que um dos grandes problemas da contabilidade é o cliente, né? E aí fica um pouquinho mais fácil quando a gente tem o financeiro na mão, categorizado, conciliado. Escolha estratégica. Não que a gente poderia fazer contabilidade avulsa só para clientes que querem só contabilidade? Poderíamos, até para o mesmo perfil de cliente. Mas a gente escolheu não fazer por hora. Foco naquilo que a gente acredita que é o melhor modelo. Mas, enfim, todas essas pessoas que estão ali, no slide na esquerda, são sócios da Marvi, da Matriz, e todos esses outros aqui são alguns, porque não estavam todos, mas foi o nosso evento de franqueados que aconteceu umas 2, 3 semanas atrás. Então, a gente chama eles de sócios franqueados. Por quê? Porque a gente vende a franquia da Marvi. Porque esses caras dedicam a vida para a Marvi.
A gente compartilha um ativo, que é a marca. A marca é um ativo intangível. Eles são sócios da nossa marca, eles são uma extensão da empresa. Então, eu posso dizer hoje que a Marvi tem praticamente 60 sócios. Cada um com as suas responsabilidades, cada um com um retorno sobre o investimento. Alguns de tempo, alguns de risco, alguns de dinheiro. Eu, Rodolfo e a Dani somos fundadores. Nosso maior risco foi o quê? Nosso tempo. 5 anos, fazer 6 anos, nós 3 all-in no negócio. Os outros sócios que entraram depois como vesting, de certa forma, também foi o tempo. Não botaram dinheiro, mas obviamente tem um percentual menor da operação. Aquele conceito de partnership, vocês já devem ter ouvido falar. Já os franqueados, o que eles fizeram? Tempo e dinheiro. Compraram a franquia. Tem muito franqueado nosso que investiu o dinheiro da vida. O cara era financista, trabalhava 5, 10 anos numa empresa, não quero mais ser CLT. Adoro finanças, adoro falar com o cliente, conciliar banco, isso aí é para mim. O que ele faz? Compra uma franquia da Marvi e eu mando os clientes para ele, a Marvi, né? Manda os clientes para ele operar e atender os clientes, ou seja, ele não precisa vender, só que ele tem que comprar a franquia, tem que operar no nosso modelo, na nossa tecnologia, mas ele colocou dinheiro e está colocando tempo. Então, ele tem um retorno proporcional, que é ser dono da própria empresa, enfim, ganhar lá os seus 30%, 40% de rentabilidade sobre a carteira de clientes que a gente manda para eles. Então, o ponto é, a gente encontrou um formato, modelo de negócio, que nos permitiu colocar as pessoas certas nos lugares certos. E aí, por consequência, a gente tem também alguns números que mostram, que comprovam uma tese nossa, que basicamente é o seguinte: no começo a gente não perdia cliente, né? Tinha pouco cliente, não perde cliente, porque tu atende bem todo mundo. Começo de 22, a gente tinha 50 clientes de BPO. Final de 22, quando eu mostrei para vocês ali, a gente tinha 200. A nossa taxa de cancelamento de clientes chegou a 10% ao mês. Então imaginem, a gente tinha 200 clientes, vendia 20 novos, perdia 20 novos. É o tal do balde furado. Quando a gente pensou na tese de franquia, a gente pensou, beleza, eu vou ficar com uma receita menor, porque o franqueado vai ficar com uma parte da receita. Só que no tempo vai fazer sentido, porque o cliente vai ficar mais tempo. Eu tenho convicção, que daí é aquela velha história, empreender é acreditar no invisível, não tinha como ter comprovação dessa tese, era uma tese. Mas a gente acreditava que o cliente ia ser melhor atendido e ele ia ficar mais tempo na nossa base. Nosso churn saiu de 10% ao mês para 1,5%, 2%. Ou seja, o cliente fica 4 vezes mais tempo na nossa base e, por consequência, eu ganho mais dinheiro com esse cliente, mesmo ficando com menos receita na matriz. Engenharia matemática? Sim, de certa forma, sim. Mas muito mais de modelo de negócio. Então, por isso que pessoas antes dos outros pilares. Esse aqui eu gosto. O Matheus está aí, da Moonflag? Ó, esse cara sabe o que eu estou falando. Todo CEO deveria ser marqueteiro. Todo CEO deveria ser marqueteiro. E eu vou dizer um negócio para vocês. Financista, em linhas gerais, enxerga o marketing como despesa, custo. E vai fazer o orçamento do marketing como? Vamos investir 5% da nossa receita em marketing. Por quê? Porque 5 cabe no DRE. O marqueteiro quer gastar todo o dinheiro que ele não faz ideia como chegou lá na última linha, né, do DRE, porque ele é publicitário. E, cara, vou dizer um negócio para vocês. Entender de finanças e marketing muda o jogo da empresa. Por quê? Porque o que é a última linha do DRE? É o que sobra da receita que entrou menos os custos que a gente teve para operacionalizar o negócio, certo? Só que, como que eu faço para botar a receita na primeira linha? Quanto custa botar a receita na primeira linha? Essa é boa. Parece ter um memezinho, né? Mas o lance é, eu tive que aprender a ser marqueteiro, literalmente, tive que aprender de marketing. E isso foi uma das coisas que mais possibilitou a nossa empresa crescer, porque durante muito tempo eu vivia refém, vendido, ou do time interno de marketing ou da agência. Eu não tinha como dialogar como dono da empresa sobre o que estava sendo feito do marketing, porque eu não entendia os fundamentos de marketing. E os fundamentos de marketing, basicamente, são os fundamentos de mercado, né? Marketing, mercado em movimento. Em Portugal, eles chamam de mercadear. Entender o mercado. Então, marketing não é só sobre fazer campanha, sobre fazer publi, sobre fazer vídeo para o Instagram. É sobre entender os movimentos de mercado. E entender que para um cliente chegar na tua empresa, existe um custo.
Então, essa intersecção entre finanças e marketing, a gente pode dizer que é o growth. Alguns de vocês talvez já ouviram falar em growth. Growth nada mais é do que a mentalidade de crescimento, o crescimento. Como que eu faço para que aquele pensamento, aquela estratégia de crescimento se torne resultado financeiro? No fim do dia, a gente precisa de última linha, resultado. Mas como que eu faço para que o que eu estou planejando em marketing e vendas vire resultado? E como que eu faço para não definir meu orçamento de marketing e vendas porque eu acho que tem que ser 3% do meu DRE? Porque eu acho que tem que ser com base no quê? Quer crescer quantos por cento? Qual que é o tamanho de mercado? Qual que é o ticket do teu cliente? E aí eu quero um voluntário aqui. A pergunta é, se você pudesse, a qualquer momento, comprar um novo cliente, olha a palavra, comprar um novo cliente, quanto você pagaria por ele? Quem que levanta a mão aí para me dizer? Quanto tu pagaria por um novo cliente? Pode ir. Como é que é teu nome, amigo? Opa, não funcionou. Oi. Aí, agora sim. Não, hoje a gente analisa as métricas. Qual é o LTV em médio do nosso perfil de cliente Da LTV? e qual o CAC dele. Por exemplo, a gente estamos ainda com um CAC aí em torno de 2 honorários do cliente. A gente tem tentado mudar isso, na verdade, passando a utilizar outras métricas fora do tráfego pago, né? Ok. Cada dia que passa tem ficado mais caro. Mas E quanto tempo o cliente fica contigo em média? Tens esse número? hoje a gente tem um tempo bem elevado, aí, acima de 36 meses. Acima de 30. E por que é 2? E por que tu quer baixar? Porque a gente está vendo outros canais que está conseguindo adquirir com um custo menor. E que vão trazer o mesmo volume? Ou mais? Volume não. Boa. Mas a gente está tentando dividir os canais, né? Legal. Como é que é teu nome? Francisco. Francisco. Excelente. Primeiro, parabéns pela resposta. Dá para ver que vocês têm domínio dos números. E o que ele trouxe aqui para a gente? Depende do CAC e depende de quanto tempo ele fica na base. E muita gente, quando vai responder essa pergunta, fala assim, depende de quanto o cliente vai pagar. Daí vamos traduzir o depende? Depende do quê? Qual que é o ticket médio? Quanto tempo ele vai ficar na minha base? Qual que é a margem de contribuição? Todo mundo aqui, não preciso explicar, né? Margem de contribuição de um posto de combustível é totalmente diferente da contabilidade, né? Então, isso significa que um posto de combustível não pode pagar o cliente que vai deixar o mesmo dinheiro no caixa do posto de combustível como receita. Certo? Não tem a mesma margem. Mas percebem que se eu pudesse escolher, por que eu perguntei para ele, por que tu quer baixar o teu CAC? Ele falou, porque a gente está olhando outros canais que podem trazer um custo com um custo menor. Mas traz o mesmo volume? Não, não vai trazer o mesmo volume. Então, será que tu não deverias aumentar o teu CAC? Por que eu digo isso? Porque, olha só, quanto eu quero crescer? Qual que é a perspectiva de crescimento que eu tenho da minha empresa? Vocês querem crescer 20%, 30%, 40%, 50% ou 300%? A depender da resposta, talvez a resposta seja, tu deverias aumentar o teu CAC. Como assim? Eu deveria pagar mais por um cliente? Sim. Porque não necessariamente pagar o mínimo possível por um cliente é a melhor estratégia. Talvez a melhor estratégia seja realmente pagar mais do que a média de mercado. Se eu pagar mais do que a média de mercado, possivelmente eu vou crescer mais do que a média de mercado. Mas tem que parar de pé. Então eu vou trazer alguns números aqui para vocês entenderem um pouquinho mais, para quem talvez nunca ouviu falar disso. Esse aqui é um gráfico, depois eu vou compartilhar isso com vocês também, tá? Esse aqui é um gráfico que basicamente ele responde o seguinte. Mês 1, desembolso do fluxo de caixa, o CAC, custo de aquisição de cliente. Custo com marketing e vendas dividido pela quantidade de novos clientes no mês. Esse é o CAC, certo? Vendi 10 novos clientes, gastei 30 mil, 3 mil reais de CAC. Tranquilo, né? Conta fácil. Paguei isso lá no mês 1. Aqui a gente tem 33 meses, é um período. Esse cliente fica em média 33 meses com a gente. Ali no mês 5, percebem que a linhazinha deixa de ser vermelha e passa a ser verde? Isso se chama CAC Payback, retorno do investimento para o caixa da empresa. Aqui tem mais um ponto. Por que vocês acham que as startups operam em prejuízo durante tanto tempo? Porque elas não estão preocupadas em dar lucro. Elas estão preocupadas em
comprar clientes. Elas estão preocupadas em adquirir clientes para posteriormente monetizar os clientes. Mas a gente tem aquela visão de, como é que eu vou pagar 5 mil por mês no cliente? Ele vai me dar R$1.000 por mês de honorário? Sim, mas quanto tempo ele vai ficar na tua base? Em média, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Inclusive, o mercado de contabilidade é um dos mercados com maior retenção, porque a gente sabe que mudar de contabilidade não é uma decisão simplória. Então a questão é, por que vocês não gastam mais dinheiro para adquirir mais cliente? Foi um dos aprendizados. Todo CEO deveria ser marqueteiro, deveria minimamente entender dessas métricas. Porque lá no final a gente vai ter o tal do LTV, que é o valor do cliente no tempo. E se a gente pegar o valor do cliente no tempo menos o custo, a gente tem o CLV, que é o Customer Lifetime Value, que é o dinheiro que o cliente botou no caixa da empresa de vocês. Isso já descontando os custos diretos. Ou seja, já considerando aqui o lucro bruto, digamos assim. E aí a gente pode ainda corrigir isso pelo custo de capital, né? Porque, obviamente, se o cliente fica 4 anos no tempo, eu paguei por ele hoje, ele vai ficar 4 anos, o dinheiro de 4 anos não vale a mesma coisa hoje, certo? Conceito de VPL, valor presente líquido. Então, eu desconto o dinheiro no tempo. Olha só que interessante, eu falei de lead, de venda, de ticket, de CAC, um monte de métrica de marketing e vendas, né? Aí eu entrei em margem de contribuição, dinheiro no tempo, VPL, juros. Aí deu tilt, né? O contador ou financista, em linhas gerais, não faz ideia dos números de marketing. O marqueteiro, pior ainda. Margem de contribuição, dinheiro no tempo, esquece. Quando pouca gente sabe fazer, o que a gente tem quando a gente sabe? Diferencial, né? Provocação para vocês. Vocês estão controlando as alavancas de crescimento da empresa de vocês ou vocês estão delargando para o marketing, para a agência, para sei lá quem quer que seja, para o acaso, né? Para os clientes que indicam quando eles bem entenderem? É matemática, turma, de verdade. Tá? E esse é o lado bom de ser financista. Porque a gente vai responder, basicamente isso aqui é o que responde lá aquele gráfico. Tá? Ticket médio, margem de contribuição. Então, exemplo aqui, 3 mil de ticket médio da Marvi, tá? Isso aqui números reais, tá? Ticket médio da Marvi, margem de contribuição, retenção 3%, até está um pouquinho acima ali, o nosso está em 2,6, 2,5, qualquer coisa do tipo. Que lifetime, 33 meses em média. Custos, né? Resultado por aqui, hoje a gente investe aproximadamente R$250 mil por mês em marketing e vendas. Tá? Disso, uns 120, 130 mil é Meta Ads. Então, a gente compra muita mídia por mês. Né? Então, para nós é bastante dinheiro. Para o mercado, em linhas gerais, é uma gota no oceano. Né? Cada vez mais caro o leilão. Então, parece muito dinheiro, mas depende do tamanho do bolso. Né? Para o nosso bolso é bastante, mas para o mercado é bem pouco, inclusive. CAC Payback, 5 meses. Ou seja, na Marvi leva 5 meses para o dinheiro voltar para o caixa. Se eu tenho um desencontro de fluxo de caixa de 5 meses, o que eu preciso ter? O que o comércio precisa ter para crescer? O que a indústria precisa ter para crescer? Uma siglazinha, né? NCG. Necessidade de capital de giro. Aqui é a necessidade de capital de giro para crescer uma empresa de serviço. Não com base em estoque, não com base em máquina, com base em custo de adquirir cliente. Custo de pagar vendedor, custo de pagar o Meta, Zuckerberg é o meu sócio lá. Ele e o governo levam mais dinheiro que eu. Aí a gente tem um lifetime value, descontado já valor presente, né? LTV sem considerar o dinheiro no tempo também é um equívoco. Então, o que é o 20%, para vocês entenderem? Quanto que está a Selic? 15%. O que meu dinheiro precisa render? Mais do que a Selic, né? Senão bota dinheiro no banco. Então, o que é a TMA? Taxa mínima de atratividade. Então, eu pego o dinheiro que vai entrar ao longo do tempo, trago a valor presente, considerando que eu tenho que ganhar mais que a Selic. Faço um deságio, certo? E aí eu tenho um delta. O que é o delta? A variação, né? O resultado entre dois valores. 5,6. O que isso significa na prática? A cada R$1 investido em marketing e vendas, retorna para a empresa, em valor de cliente, R$5,6, R$5,60 de resultado ao longo do tempo. Mas esse delta significa que a gente está
para cada R$1 investido, volta 5,6. Se vocês tivessem uma impressora de dinheiro, vocês colocariam o dinheiro nessa impressora, nesse formato? Essa impressora de dinheiro chama a empresa de vocês. Esse deveria ser o negócio com maior rentabilidade. Tem muita gente, por exemplo, que tem empresa, que daí começa a ter outras empresas, né, correr risco em outros negócios, começa a investir em ações. O teu maior risco é a tua empresa. Teu maior ativo de risco é a tua empresa. É lá que você deveria correr o seu risco, é lá que você tem o controle das alavancas. E aí o que sobra de dinheiro na PF deveria botar em... Deveria, né? Não sou assessor de investimento da XP disfarçado, tá? Mas deveria colocar em alguma coisa que não te traga tanto risco, para tu poder gastar a tua energia e correr risco no teu negócio. Então a lógica é essa. A gente tem uma impressora de dinheiro, só que a gente não domina as alavancas. Então a provocação que eu faço para vocês é: entendam desses números e percebam como vocês, que são contadores, são mais privilegiados do que o marqueteiro. O Matheus sabe o que eu estou falando. Explicar isso aqui para o marqueteiro é 1000 vezes mais difícil que explicar isso aqui para vocês. É mais fácil explicar marketing para vocês. É número. A gente é de exatas. Nós somos de exatas. E aí, uma coisa que eu quero mostrar para vocês também é isso aqui, ó. 2024, em janeiro de 24, a gente teve um crescimento bom ali, né, 2022, enfim, 2023 foi um caos, a gente começou o ano com 200 clientes, terminamos o ano com 200 clientes, foi quando a gente estava mudando ali o modelo de negócio, só que eu tinha um outro problema também, que era resolver meu marketing. Tinha tentado o time interno, a agência, enfim. Nas férias, né, a gente tira a cabeça para fora da água um pouco, Natal, Ano Novo ali, enfim. Falei, cara, quer saber? Chegou a hora de eu sujar o pé de lama. Não sei vocês, mas eu entendo que o dono da empresa ele faz o que precisa ser feito. E CEO para a empresa do nosso porte é só um nome bonito. Porque no fim do dia, cara, ninguém é CEO, ninguém é executivo. Eu não sou executivo. Mas todo mundo bota esse nome, tá bom? Eu vou colocar lá, né? Se eu puder colocar sócio, empreendedor. A gente faz o que tem que ser feito. E foi o que eu fiz em 2024. Sabe o que eu fiz quando eu voltei a primeira semana? Sabe o que eu fui aprender? Tráfego pago. Cursinho do Pedro Sobral no YouTube. Lá fui eu assumir o tráfego pago da Marvi. E aquilo que eu tanto reclamava, que era não funciona, não sei, o lead é desqualificado, eu fui aprender e falei, cara, mas que diabo, será que eu sou tão incompetente assim que eu não consigo aprender isso? E aí, esses aqui são os números de investimento em mídia paga. Quando eu assumi o tráfego, comecei a eu gerenciar o meu dinheiro de mídia paga, a gente botou por trimestre, tá? Isso aqui é por trimestre. 40 mil no primeiro trimestre de 24, e aí foi aumentando, então se vocês pegarem aqui só o que a gente investiu nesses primeiros 3 trimestres desse ano, a gente está falando aí de mais de R$1 milhão em mídia paga. Mas por que está subindo isso aqui? Porque a gente está vendendo mais, né? Óbvio. Então, para vocês terem uma ideia, leads qualificados, propostas e vendas. Quem quiser tirar uma foto vai entender um outro racional disso aqui, que se chama previsibilidade. Vocês já ouviram falar no termo máquina de vendas? O que é máquina de vendas? Eu boto aqui um insumo e sai aqui um resultado. Se eu fizer a divisão aqui, eu encontro o quê? As taxas de conversão. Quanto que converte de lead qualificado para proposta, quanto que converte de proposta para venda. Quando eu tenho essa previsibilidade, eu não defino mais o meu orçamento de marketing e vendas por 5% do meu DRE. Eu defino por quanto eu quero crescer. Deu para entender? Quanto eu quero crescer, quanto eu escolho crescer o meu negócio. Porque eu já sei que, historicamente, eu tenho determinada taxa de conversão. E por isso, o crescimento acentuado de investimento em mídia. Então, para vocês terem uma ideia ali, no último quarto a gente fechou, né, Q3, 112 clientes, vezes 3 mil de ticket. Então, esse ano já botou mais de 1 milhão de receita recorrente para dentro. Novos contratos, né, receitas mensais. Então, essa é a lógica da nossa máquina de vendas hoje aqui, tá? Próximo, cultura. É o único diferencial competitivo de longo prazo. 2022, quando estava com aquela crise de qualidade de serviço, eu tive uma crise interna, existencial também. Nossa operação é 100% presencial, sempre foi, e espero que continue sendo. Eu ia para a empresa e eu tinha pavor de ir para a empresa.
eu olhava as pessoas que estavam trabalhando lá e eu falava, cara, isso aqui não faz sentido. Essas pessoas, elas nem acreditam que o empreendedor é o herói da vida real. Elas nem acreditam no empreendedorismo. O que ela está fazendo na minha empresa? Não sei vocês, mas se vocês têm colaboradores que não acreditam que é o empresário que salva, que vai salvar ou que salva esse país todos os dias, o que ele está fazendo na empresa de vocês? Por que ele não vai fazer um concurso público? Minha visão. E isso tem a ver com cultura, né? E o que é cultura, empresarialmente falando? É um conjunto de comportamentos e atitudes, não de valores. Isso foi uma coisa que eu aprendi também. Porque o que cabe quando a gente fala valor? Cabe juízo de valor. Eu sou cristão. Eu preciso que as pessoas que trabalham na minha empresa sejam cristãs para atender bem o meu cliente? Por que eu vou fazer juízo de valor disso? Agora, eu preciso que as pessoas da minha empresa se comportem e tenham determinadas atitudes para atender bem meu cliente? Quais são? Exato. Ética, moral, honestidade. Aí vocês vão entender quais são o conjunto de comportamentos e atitudes que vocês entendem necessárias para o negócio de vocês. Quer ver? Vou dar um exemplo. A gente tem 9 lá. Tem um acrônimo, enfim. Mas o primeiro deles é apoiar o empreendedor brasileiro. O que é isso? É um comportamento e uma atitude. Se eu esquecer de agendar um pagamento, eu estou apoiando ou prejudicando. Se eu deixar de olhar o regime tributário do cliente na hora mais adequada para ele pagar menos imposto, eu estou apoiando ou prejudicando. Apoiar o empreendedor é se importar. E se tem uma coisa que eu aprendi também, empresarialmente falando, é que a gente consegue ensinar praticamente qualquer coisa para qualquer pessoa. Mas tem uma coisa que a gente não consegue, que é ensinar a se importar. E isso eu tive que aprender a duras penas. Que se a pessoa não se importa, esquece, amigo. Perda de tempo. Então, em 2022, a gente teve essa crise cultural na empresa. E aí foi onde eu entendi que o nosso modelo de negócio estava quebrado por dentro. Porque as pessoas que estavam ali não tinham o conjunto de comportamento e atitude que eu acreditava, que eu acredito que elas teriam que ter. Foi quando a gente mudou para franquia. E por que a cultura é o único diferencial competitivo de longo prazo? Porque através da cultura a gente constrói o negócio. Porque através do comportamento e atitude das pessoas durante o dia, durante os dias subsequentes, a gente vai construindo os ativos da empresa, os processos, a tecnologia, a carteira de clientes. Então as pessoas, de certa forma, elas constroem a estratégia, porque são elas que pensam a estratégia, mas elas também são um sistema operacional para executar a estratégia. Então eu tenho uma estratégia, eu quero chegar lá, quero ser reconhecido, quero crescer, quero fazer isso, quero fazer aquilo. Tem as pessoas pensando essa estratégia e as pessoas executando essa estratégia. Elas são uma engrenagem, o sistema operacional. Então, se a gente não resolver isso, nada vai funcionar. A estratégia nunca vai funcionar. Porque as pessoas têm que se comportar de acordo com o que a estratégia exige. Imagina se numa guerra, os soldados, ao invés de cumprirem uma estratégia, cada um saísse correndo para um lado, atirando para cima. Será que não é isso que está acontecendo dentro da empresa de vocês, dentro da minha? Pode estar acontecendo ainda e acontece. Porque isso aqui é vivo, né? A gente tem que ficar o tempo todo cultuando a cultura. Senão, bastava ler a Bíblia e não precisava mais ir na missa, né? Por que a gente vai na missa, ou, enfim, para quem é religioso, ou faz qualquer outro tipo de ritual? Porque se falar bastasse, ou ler um livro bastasse, a gente fazia uma vez só e estava tudo resolvido. Então, isso tem que ser vivo dentro da empresa. Então, a cultura ela acaba sendo o único diferencial competitivo de longo prazo, porque ela vai criando esse efeito de rede. Então, uma pessoa que passa para outra, e obviamente quando a empresa vai crescendo, o desafio é fazer com que essa cultura esteja viva a todo instante para todas as pessoas. Quem chegou agora, recrutamento e seleção, parte importantíssima do processo de cumprir a estratégia da empresa, de criar diferencial competitivo. Quer ver uma pergunta que eu faço no nosso processo seletivo? Qual que é a sua opinião sobre meritocracia dentro do ambiente de trabalho? A pessoa gaguejou, falou, não, mas é porque, veja bem, está fora. Cara, meritocracia não existe? Ela existe. Agora, pessoas que têm condições diferentes, elas têm muitas vezes a mesma oportunidade? É óbvio que não, eu seria um idiota se eu falasse isso. Mas o ponto é, se eu tenho duas pessoas com as mesmas condições, no mesmo ambiente de trabalho, com o mesmo acesso à informação, com acesso à mesma liderança, mas um tem filho. Pense em duas pessoas na mesma situação. Meritocracia existe ou não existe?
Uma fica vendo rede social e a outra chega em casa e vai estudar. Uma fica durante o dia matando tempo e a outra fica durante um dia, sempre que dá, pergunta alguma coisa, se envolve num projeto, levanta a mão, né? Fala assim, ô líder, o que tu tem de pepino aí que eu posso te ajudar a resolver? Ou seja, se a pessoa não acredita em meritocracia, não faz sentido nenhum ela estar no meu time. Porque a Marvi é o resultado da meritocracia. Eu comecei esse negócio com absolutamente nada. Inclusive, antes da Marvi, eu tive outros 2 negócios que deram errado. Eu não comecei a Marvi do zero, eu comecei ela do menos 500 mil. Então, é isso. Né? A cultura, ela precisa ser esse alicerce dentro do negócio. E é papel do líder ou dos líderes fazer com que isso aconteça. E por fim, esse é o último conselho que eu aprendi com esse cara aí, que foi uma grata surpresa que a vida me deu. Ele se chama Caio Amato. Ele é de Mococa, aqui do interior de São Paulo. Esse cara, hoje ele é presidente global da Oakley. Eu estou usando esse óculos meio maluco aqui, inspirado por ele. O óculos do Meta, né? Então, se eu apertar aqui, estou filmando vocês agora, posso tirar foto. Mas o mais legal de tudo não é isso. É que se eu perguntar para ele, hey Meta, qual que é o custo médio de aquisição de um lead no mercado de contabilidade? Especialmente em inglês, porque tem mais fonte americana. Ele vai me responder. Qual que é o tempo médio que um cliente de contabilidade fica na base? Vai me responder. Tá. Eu não consigo botar o microfone, ele fala por vibração. Mas depois eu te mostro. Bem legal. É tipo o ChatGPT, não é rocket science, tá? IA integrada que fala aqui, não é rocket science, né? Faz igual, né, o trouxa. Mas o ponto é, imagine o seguinte, provocação para vocês. Talvez alguns de vocês já tenham visto que o ChatGPT lançou uma funçãozinha lá que tu consegue conectar com aplicativos externos, né? Então, tu consegue conectar com o teu Google Drive, com a tua agenda, com o teu CRM, a gente usa o HubSpot CRM. No meu ChatGPT eu consigo já perguntar para ele assim, quantos leads qualificados entraram ontem? Qual que é as vendas acumuladas do trimestre? Ele me responde. Isso aqui ainda não está conectado com aplicativos externos. Vocês acham que vai conectar ou não vai? Vocês acham que o cliente de vocês daqui a um tempo não vai acordar de manhã, botar um óculos ou qualquer coisa do tipo e falar assim, como é que está o balancete? Eu tenho lucro acumulado para distribuir? Aí já arrepiou, né? Para onde vocês acham que está indo esse negócio de inteligência artificial? Evento de franqueado da Marvi, 2, 3 semanas atrás, tá? Perguntei para os franqueados, vocês acham, de verdade, que o problema que a gente resolve é agendar pagamento e tirar nota? E conciliar banco? Vocês acham que esse é o problema que a gente resolve? Porque se vocês acham que esse é o problema que a gente resolve, daqui a 3 anos a gente não tem mais emprego. Pergunto para vocês, vocês acham que a contabilidade, como é feita hoje, vai existir durante quanto tempo? Eu não dou mais 5 anos. Vai ser tudo automatizado, galera. Não faz sentido. É que nem aquela mulher, lembra da central telefônica, para quem é mais antigo? Eu fazia essa pergunta para os mais novos lá na empresa, né, o Geração 2000, ninguém sabia o que eu estava falando. Central telefônica, que eu queria ligar para alguém, caía na central, entrava uma mulher lá, uma pessoa, né, um homem, enfim, e conectava 2 plugs e tocava o telefone do outro lado da linha. Isso vai ser a foto do escritório de contabilidade daqui a 10 anos? Você acha que eu estou louco? O Elon Musk fez o foguete pousar de ré. E vocês acham que a gente não vai dar jeito de fazer a conciliação contábil? E com isso aqui, quando o cliente perguntar para vocês, como é que está o resultado da minha empresa? Como é que está o fluxo de caixa nos próximos 3 dias? O que vai ser o produto? E aí, esse cara aqui falou isso aqui, inclusive num podcast, está gravado. A gente tem por isso que eu falei que foi uma grata surpresa, a gente teve um evento em Blumenau com ele, e eu tive essa oportunidade de gravar um podcast com esse cara, à frente do seu tempo. E ele falou assim, cara, a gente é muito ruim de prever o futuro, mas muito ruim. Mas a gente é genial para criar o futuro. O futuro não se prevê, o futuro se cria. Ou seja, a IA, ela vai fazer o que a gente quiser que ela faça. O que a gente quiser que ela faça. Alguém vai dar a diretriz, alguém vai estar no controle do jogo e vai falar, está indo para cá, está indo para lá.
E a pergunta que eu faço para vocês é, vocês, na empresa de vocês, no negócio de vocês, o que vocês estão enxergando para o futuro? Vai ser rápido, hein, turma? Não sei se vocês estão percebendo, mas vai ser rápido. Esse troço aqui, ó, eu dou mais 6 meses. Quem quiser me acompanhar no Instagram, eu vou falar quando conectar. Porque eu tenho certeza que vai conectar com o nosso RP. A gente tem tecnologia, né? Vai conectar com o nosso RP. Eu vou poder acordar e vou perguntar para ele como é que está o fluxo de caixa da empresa. Tenho certeza absoluta. Então a pergunta é, vocês estão criando o futuro ou estão tentando prever? A gente é genial para criar o futuro. Inclusive eu perguntei para ele é executivo da Oakley, ele mora em Milão hoje, mas ele já foi executivo da Adidas, foi executivo da Mizuno, cara realmente altíssimo calibre, pouco conhecido. Perguntei para ele assim, Caio, tu que mora fora, primeira pergunta inclusive do podcast, tu que mora fora, já trabalhou com um monte de executivo, é verdade esse negócio mesmo que o brasileiro é diferente? Né, o negócio do cachorro caramelo, se adapta e faz e tal. Ele falou, é incontestável. O brasileiro é diferente. O brasileiro é criativo. O brasileiro faz acontecer, é trabalhador. Talvez um pouco dessa herança desse país meia sola que a gente vive, né? Para não falar algo mais feio. A gente tem que se virar. Essa é a verdade. Fato curioso, de 1994 para hoje, o real perdeu 88% do poder de compra. R$100 em 94 valem R$12 hoje. Muitos de vocês são da época de comprar coisas com moedas, né? Hoje nem quem pede dinheiro na sinaleira quer moeda, ele quer Pix. Não vale nada. A educação, né? Estatísticas dizem, né, que mais da 60% da população nunca estudou sobre finanças. Estatísticas dizem que os nossos jovens, somente 5% têm aptidão suficiente para matemática. Na rede privada aumenta para 30%, olha que incrível. Aí é de novo a pergunta, vocês acham que o problema que a gente resolve é emitir nota e agendar pagamento? Olha o problema estrutural do nosso país. O problema que a gente resolve é ajudar o cidadão que quer fazer as coisas acontecer, quer trabalhar, quer empreender, a não depender desse Estado, não depender da pirâmide do INSS, de ele poder prover para a família dele segurança, estabilidade, que todo mundo aqui possivelmente deve ter plano de saúde, todo mundo aqui possivelmente deve, quem tem filho, escola particular, e talvez se não tem, sonhe em ter. É isso que a gente está ajudando a resolver. Por isso que o nosso propósito é apoiar o empreendedor. E como a gente faz isso, que é o produto, a gente descobre no meio do caminho, porque a gente é muito ruim em prever o futuro, mas a gente é genial para criar. Depende da gente. Então, por isso que o Caio se tornou uma grande referência para mim, e por isso que eu estou usando esse óculos meio maluco, porque eu acho que é isso que a gente tem que, muitas vezes, ter essa ousadia, ter essa coragem de entender os movimentos e não ser o negacionista, né? Não ser o que, isso não vai acontecer. Né, para. Será? E por fim, tem esse acrônimo aqui, né? Quem é do digital gosta dessas letras, né? 3 letras, 4 letras, que basicamente é o que eu considero que é o meu framework pessoal, que é curiosidade, coragem e consistência. Se eu não sei alguma coisa, mas eu sei que dá para fazer, eu preciso tomar coragem. Primeiro eu tenho que ser curioso. Dá para fazer? O que dá para fazer? Pergunta, o que dá para fazer no negócio de vocês hoje? A partir do momento que vocês estudaram, que vocês encontraram, poxa, eu acho que dá para fazer isso. O que a gente precisa fazer muitas vezes? Coragem. Botar o ego no lixo e começar de novo. Mudar o modelo de negócio. Quando eu tinha, em 2022, quando a gente estava crescendo, eu tinha um sonho de ter um prédio com 1000 funcionários. No final de 2022, eu queria demolir o prédio. Sonhava em botar fogo em tudo. Jogar o ego no lixo, começar de novo, ter coragem. E consistência, porque, como eu bem falei aqui no começo, são 6 conselhos brutalmente honestos de quase 6 anos, não de 6 meses. Leva tempo, dá trabalho, é difícil. Mas, com consistência, a gente se destaca e consegue fazer as coisas acontecerem. E, por fim, vou deixar um presentinho para vocês, tá? Aqueles números malucos que vocês viram lá, eu fiz uma aplicação no Lovable. Quem já ouviu falar de Lovable aí? Ah, bom, tá mais ligado aí, ó. Vice? É um sisteminha, tá? Sisteminha, que é um dos novos queridinhos aí. 100 milhões de receita recorrente com 60 funcionários, de dólar, tá? 100 milhões de receita recorrente de dólar em 60 funcionários. Opa, desculpa, saí da frente.
Basicamente, aqui o que vocês vão fazer? Vocês vão botar os dados da empresa lá, quanto o cliente paga, quanto tempo ele fica na base, blá, 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 e ele vai te dar aquele delta lá. Onde é que a gente quer chegar? No delta. Importante, se o delta for muito alto, der um negócio tipo assim, 100, não é para ficar feliz, tá? Para ficar triste. Ah, mas bota 1, volta 100. Sim, isso quer dizer que tu está crescendo muito pouco, meu amigo. Porque se tu estivesse crescendo 5 vezes ao ano, com 100 vezes de crescimento, aí possivelmente você não estaria nessa sala. Agora, se estiver muito baixo também é perigoso. Então, o ideal é que fique pelo menos ali entre 5, 7, 8. É um número interessante, que é um número que não é a Marvi, tá? Isso é mercado. Então, para vocês terem um parâmetro aí também. E tem que responder margem de contribuição, mas aqui eu tenho certeza que todo mundo vai. Beleza, turma? É isso. Muito obrigado. Foi um prazer estar aqui com vocês. Vou estar por aqui até o final do dia e espero ter contribuído. Tamo junto. Maravilha! Gostou da nossa turma? Foi irado demais, muito legal. E só o começo, que venham muitas e muitas pessoas e muitas vidas transformadas. Isso. Parabéns pelo movimento. Curtiram? É foda, né? Falei pra vocês. Muito bom. Manda. Eduardo Araújo, contador. Boa tarde. Fala, Eduardo Araújo, contador. Boa tarde, meu amigo. Antes de fazer a pergunta, eu adorei a sua apresentação e dizer para você que nós não somos meia sola, nem você é, porque você é um cara espetacular. Não, total. Nós vivemos num ambiente meia sola, mas nós não somos meia sola. Muito bem, concordo com a tua correção. O Brasil é incrível. Nós somos incríveis. Eu tenho uma pergunta. Você está nadando de braçada, espetacular. Muitos de nós aqui não temos a capacidade de financiamento para fazer essa alavancagem toda que você fez. Eu queria que você me dissesse, quando era você naquela mesa em frente à sua esposa, como é que você fazia para realizar investimentos em mídia e em marketing? Não fazia. Eu comecei a investir em mídia uns 2 anos depois. E existe uma lógica que é quanto dinheiro volta para o caixa da empresa e quanto você... É o ciclo financeiro. A gente fala lá de contas a pagar e receber. Existe o ciclo financeiro da aquisição. Então, imagina o seguinte, se te custa adquirir um cliente R$1.000, mas ele paga no primeiro mês R$2.000, não teve desencontro de fluxo de caixa. Hoje, por exemplo, a gente tem linha de crédito no Meta. Eu consigo investir uns R$300 mil por mês e pagar 45 dias depois. O meu cliente entra pagando, não sei como é que é o contrato de vocês, mas no nosso caso, o que marca a entrada do cliente não é a assinatura do contrato, é pagamento. Então, o cliente paga e eu pago o Meta 45 dias depois. Então, é estratégia de alavancagem. E quanto você suporta esse fluxo de caixa negativo depende de quanto você cresce. Depende de quanto você tem de caixa. Mas, beleza, eu não tenho esse caixa, tem que encontrar um modelo matemático que vai dizer assim, olha, meu cliente vai me pagar R$2.000, ele tem que pagar no primeiro mês. E aí eu estou gastando, na média, X reais para trazer um cliente novo. Então, se essa conta parar de pé perto do 1, significa que tu consegue financiar a operação com o dinheiro do cliente, que é quase a lógica de financiar a operação com dinheiro de fornecedor, quando a gente fala de comércio e indústria.